Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as formas de representar um algoritmo, mais especificamente sobre o fluxograma, né? Então, a gente pode representar um algoritmo utilizando a narração descritiva, utilizando o fluxograma e utilizando o pseudocódigo, tá? O foco de hoje é o fluxograma. Então, para que serve, né, o fluxograma? Ele é uma representação gráfica de um algoritmo onde as formas geométricas diferentes implicam em ações diferentes. Então, por exemplo, né, a receita de um bolo, que é um exemplo clássico de um algoritmo, uma sequência de passos para chegar a um objetivo. Então, cada passo desse algoritmo, pegue os 4 ovos, pegue 2 xícaras de açúcar, pegue 3 xícaras de farinha de trigo, cada passo desse teria uma representação, uma forma geométrica que iria representá-los, certo? Então, qual que é a vantagem do fluxograma? Descreve o fluxo de ação de um determinado trabalho lógico, usa símbolos convencionais, permitindo poucas variações, então ele é menos subjetivo do que a narração descritiva, e a gente representa por símbolos geométricos. E aqui são os símbolos que são utilizados. Então, o início e fim de um algoritmo a gente vai representar com esse primeiro símbolo aqui. Toda vez que a gente tiver uma instrução, um cálculo, uma atribuição de valor, a gente vai utilizar o retângulo. Leitura e entrada de dados, toda vez que eu for pedir para o usuário solicitar que o usuário digite alguma informação, né? Então eu vou ler uma informação do teclado, por exemplo, eu vou usar esse símbolo aqui. Quando eu quero exibir alguma coisa, uma saída de dados, então exibir uma informação na tela, exibir uma mensagem de boas-vindas, um alerta, eu vou utilizar esse símbolo aqui. A condição ou a minha decisão, né, o desvio do meu fluxo, eu vou usar esse losango. E esse círculo de continuação aqui é quando eu for ter que interromper o meu fluxo. Por exemplo, estou desenhando uma folha e não coube em toda a folha, eu ligo através desse símbolo de continuação. Aqui tem um exemplo aqui que fica mais claro. Então tem 2 fluxos, um bem simples com 3 passos, 3 ações, e um outro fluxo aqui já que possui entrada, que possui estrutura de condição e a continuação. Então a continuação, como vocês podem ver, foi só para a gente... O fluxo não caberia todo aqui, então eu encerrei aqui com essa continuação, depois continuei ali. E aí, a gente pode fazer esse fluxo, tem várias ferramentas, tá? Mas se você não tiver nenhuma ferramenta aí, você pode usar o próprio Word, ele tem. Inserir formas, você tem uma parte aqui que são só essas formas de fluxograma, tá? A gente pode usar também esse site aqui, o Lucidchart, por exemplo. Eu tenho aqui todas as formas de fluxograma, tá? Até algumas outras aqui que a gente não vai entrar no mérito, eu mostrei as mais básicas. Aqui a gente pode ver, ó, manual input, que é a entrada de dados, o display, que é a saída, o losango aqui de decisão, certo? E aqui início e fim, terminador. Então, por exemplo, vou pular essa parte aqui, vamos aqui para um exercício, né? Um software a ser desenvolvido deve solicitar 2 números inteiros e o usuário deve digitá-los. Em seguida, o programa deve somar esses números e apresentar o resultado na tela. Então, aqui eu tenho a entrada de dados que eu vou ter que solicitar, o usuário vai digitar para mim os 2 números, então eu tenho uma entrada de dados. Eu tenho um cálculo, eu tenho um processamento, que é somar esses 2 números, e eu tenho uma saída, que é representar esses números na tela, né? Nesse caso aqui, eu não fiz nenhuma condição, tá? Não tem nenhuma estrutura de condição de decisão. Então, como que ficaria esse fluxo? Então, eu tenho aqui o início, a figura que representa o início. Eu exibi uma mensagem na tela antes de fazer a leitura desses dados. Então eu tenho aqui uma exibição, digite 2 números inteiros. Depois eu tenho a leitura desses 2 números inteiros, tá? Que eu poderia representar
em duas formas de duas figuras dessa, né? Uma para o x e uma para o y. Aqui eu coloquei os dois em uma só, não tem problema. Depois que eu fiz essa leitura, eu vou fazer a conta que ele pediu ali. Então ele quer somar os dois números. Então eu somei x e y e guardei o resultado deles em z. E, por fim, eu apresentei na tela o resultado. Então, o resultado da soma entre x e y é z. Então, eu fiz a leitura dos dois números, eu somei esses dois números e depois eu exibi o resultado na tela. Tá, essa é a ideia, é bem simples, né? A gente pode ter, obviamente, fluxos mais complexos que envolvem decisão e tal, mas a ideia aqui era só mostrar, dar um início de como está representando um fluxograma, de como está representando um algoritmo utilizando esse fluxograma. Beleza?